Estamos ao vivo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live. E hoje eu vou falar para você como que você consegue emagrecer comendo o que você gosta na menopausa, né? Tem muitas mulheres aí que vivem com esse dilema. Nossa senhora, eu estou na menopausa. A menopausa, ela é um problema na minha vida. Depois que eu entrei na menopausa, nunca foi tão difícil de emagrecer. Eu não consigo mais perder peso, eu só venho engordando. Menopausa é isso, menopausa é aquilo. Ai, Nuto, me ajuda, pelo amor de Deus. E eu resolvi trazer esse tema para a gente esclarecer de uma vez por todas esse assunto, né, que tanto assombra mulheradas aí que já estão próximas, quiçá já estão nesse cenário da menopausa. E nada melhor que a gente entender, né, cada detalhe, tudo aquilo que influencia ou não o estado, né, o cenário, enfim. Então, pegue um papel, pegue uma caneta, preste muita atenção, ó, pega a sua água, porque é importante se hidratar. Eu já estou com esse pouquinho aqui desde 6 horas da tarde até antes. Fiz a mentoria aí com os meus alunos, não bebi quase nada, meu Deus do céu. Mas hoje eu fecho meus 3 litros. Vamos lá. Pessoal que está entrando aí, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E vamos lá, menopausa. Bota aqui para mim se você tem dúvidas sobre esse tema, se você gostaria de saber, né, como que você consegue emagrecer comendo o que você gosta na menopausa. Você acredita que você pode comer o que você gosta na menopausa? Você acredita que isso é possível? Tem gente que tem medo, né? Caramba, agora que eu tô na menopausa, eu não posso comer qualquer coisa, né? Eu tenho que prestar mais atenção, não posso ficar, enfim, comendo chocolate, eu não posso isso, não posso aquilo. E eu vou mostrar para você como que você realmente pode, né? Por que você pode. Mas vamos lá. Sem mais delongas, pessoal que entrar no meio aí vai pegar a live no meio, mas quem está assistindo na gravação, né, não precisa ficar esperando, porque é um saco esperar. Então vamos nessa. O que é a menopausa, né? O que é isso? O que é? Você sabe o que é a menopausa? Bota aqui para mim nos comentários. Bota aí para mim. Eu fiz aqui um script, né, para eu não deixar nada passar. E a menopausa, fale para mim se você sabe o que é a menopausa. O que é o estado da menopausa, né? Porque se a gente não sabe o que é, caramba, a gente acha uma coisa que talvez não seja a verdade, né? Aquilo que a gente acha, ou seja, se a gente não souber de fato o que é, a gente não consegue entender as nuances, a gente não consegue ter ideia nenhuma de nada. Então a menopausa é o quê? Uma alteração hormonal, né? Um declínio hormonal que acontece, ó, acho que é a partir do momento que não ovulamos, exatamente. O que acontece, né? Traduzindo o que você falou, Dayana, se você não ovula, você não produz o hormônio. Então é natural, né, que nesse período pré-menopausa, já na menopausa, você comece, né, a baixar, é isso aí, a baixar os hormônios. Né? A gente começa a ter uma queda hormonal. O homem também tem esse período de queda hormonal. Isso acontece ali nos 40, 50 anos, né? Tem mulheres que é mais cedo, tem mulheres que é mais tarde. Isso é muito individual, mas acontece que a menopausa é um declínio hormonal. É isso que você tem que entender, né? Menopausa é um declínio, ou seja, você para de produzir os hormônios que você naturalmente produzia. E eu quero puxar um parêntese aqui, né? Eu quero abrir um parêntese para você entender uma coisa, que isso é pouco falado. Se eu pego uma mulher que está ali com seus, vou botar 30 anos, né? 30 anos, e essa mulher, ela não veio se cuidando, ou seja, ao longo da jornada, né, dela ali, seus 15, 20, 25, 30 anos, ela não se cuidou. Ela só veio comendo, ela se tornou cada vez mais sedentária e ela não veio cuidando da própria saúde.
Ou seja, chegou nos seus 30 anos, ela está lá com seus 20 quilos a mais. Essa mulher, ela já tem, né, ela já tende a ter uma grande alteração hormonal. Eu quero deixar esse parêntese bem, né, bem aberto aqui, bem explícito, porque lá na frente vocês vão entender um pouco sobre o porquê que eu fiz isso. Mas uma mulher que tem seus 20, 30 anos aí, 35 anos e está com seus 20, 25, quiçá 30 quilos a mais do que o que ela deveria ter, né? O que acontece? Essa mulher, ela tende a ter uma alteração hormonal, ou seja, ela não consegue produzir aquela quantidade ideal que ela precisa produzir e mais, na hora da produção, né, na hora da ação daquele hormônio, que deveria agir num ambiente totalmente favorável, não acontece. Por quê? Por conta do excesso de peso, do excesso de gordura, de um corpo totalmente desregulado, esses hormônios eles começam a ir para outras vias, né? Que eles começam a ir para outros caminhos, melhor dizer, outros caminhos que eles teoricamente não deveriam. Ou seja, começa a ter um prejuízo, começa a ter uma ineficiência hormonal e fisiológica. Tá? Então, guarda isso que eu falei. Fechando parêntese, então a menopausa é isso, né? E aí, quando a gente entra na menopausa, ó, a Maria aqui mesmo falou, ó, tô passando por isso. Tem hora que o calor, tem hora que tá frio, nossa, horrível. Parece que vai pegar fogo na cabeça, que coisa horrível. É exatamente onde eu vou entrar. Sintomas que se tem na menopausa, né? Quais são os sintomas que tem na menopausa? O que a Maria falou, né? O calor, né? Uma hora tá muito calor, essa oscilação de temperatura, uma hora tá muito calor, outra hora tá frio, e fica nessa oscilação e vem numa intensidade, né, maior em cada momento. Outro sintoma, alteração de humor, né? É natural uma alteração de humor por conta até mesmo dos sintomas. Cara, uma hora eu tô com frio, outra hora eu tô com calor. Isso começa a alterar o meu humor também, né? Outro sintoma, insônia. Mulheres que estão na menopausa têm grandes dificuldades de dormir. Então, começam a ter insônia. Isso também já desregula ainda mais o meu metabolismo. Isso, nossa senhora, parece que é uma bola de neve, né? Na verdade é. E a gente pode ter aí um quadro de ansiedade e um quadro depressivo, né? Natural acontecer. Por quê? Por conta de tudo isso que vem ocorrendo nessa fase da mulher. E aí a gente pode ter agravantes, né? Mulheres que já vivem num ambiente totalmente, né? Lembra aquela mulher que eu falei de 30 anos? Caramba, ela veio até os 40 anos ainda não se cuidando. Ou seja, ela chega nos 40 anos, nos 45 anos, que já está com seus 30, já está pesando lá, sei lá, os seus 110 quilos, 120 quilos. Nossa senhora, com um peso, um sobrepeso, uma obesidade no nível que, cara, ela chega nesse momento, piora tudo. Ela já está com uma carga interna totalmente desfavorável, desregulada, e aí ela passa por isso. Ou seja, mais ansiedade, um estado depressivo, né? Começa a se ver, começa a ver que, caramba, eu entrei na menopausa, agora ferrou, agora vai ser mais difícil, acabou minha vida, meu Deus do céu, eu tenho que me aceitar dessa forma, eu tenho que ver, já era para mim. Ou seja, pode entrar no estado depressivo, né? Pode ter uma grande ansiedade. Então, tudo isso que acontece são coisas naturais. É natural acontecer, né? Uma queda hormonal, sintomas. No entanto, isso não é algo que vá ser um grande obstáculo na sua vida, desde que você comece a fazer por onde. E aí eu quero puxar aqui aquele parêntese e quero trazer aqui para vocês o seguinte: se você não se cuida, se você que tem 30 anos, 35 anos, às vezes tem aí seus 28 anos, e ainda tá deixando isso de lado, né? Ainda não tá levando a sério o teu emagrecimento, cuidar da tua saúde, do teu corpo, quando chegar lá, o negócio vai ficar muito mais sério.
o negócio vai ficar muito mais sério. Então, é importante começar a se cuidar desde cedo, desde já, né? Para quem tem os seus 25, 30, 35, 40 anos que ainda não entrou na menopausa, começar a cuidar da alimentação o quanto antes, da saúde do corpo, para quando chegar lá as coisas serem menos intensas, de forma natural, tá? Eu estou falando aqui da saúde do corpo. A gente vai entrar na parte alimentar que você pode, é um outro fator que você pode ainda amenizar o processo, esses sintomas e o processo, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que você, mulher, que hoje está, né, numa idade que ainda não está na menopausa, olhe isso como um fator natural. Você vai chegar lá. Vai acontecer na sua vida. Não tem jeito. Vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. No entanto, se você começar a se cuidar desde agora, cara, olha quanto tempo você tem para mudar esse ambiente. Porque se você quiser mudar lá, vai ser muito mais difícil. Porque vai ser um agravante. Vai ser um agravante. Ele não é um obstáculo. Isso não é um obstáculo. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. E aquilo que faz parte da vida você tem que enfrentar. Não é um obstáculo. Por quê? Porque assim como se você hoje tem 30 anos e está com muita gordura, isso também é um fator que vai impedir você de conseguir emagrecer. Por quê? Porque os seus hormônios vão estar desregulados, porque o corpo vai estar todo ineficiente, ou seja, não consegue processar do jeito que tem que ser processado. Então você tende a ter um favorecimento para engordar do que para emagrecer. Os ambientes, eles são semelhantes. Acontece com um é natural e o outro você que está se colocando. É isso. É isso que eu quero chamar a atenção de você. Um é natural. O que muda hoje, uma mulher de 30 anos que está com os seus 20 quilos a mais, com uma mulher que está na menopausa, não muda quase nada. A única coisa é que aqui é natural, então é normal os hormônios cair. Aqui ela pode ter um pouquinho de produção hormonal, mas que esses hormônios eles não estão fazendo o trabalho que tem que ser feito. Por quê? Porque o corpo está cheio de coisa impedindo que esses hormônios façam um papel. E acaba que eles fazem outro papel, porque eles são estimulados a fazer outro papel, que não é aquilo que vai te ajudar, é aquilo que vai te prejudicar. E eu quero que vocês peguem muito essa sacada, né? Bom, não faz diferença, porque quando você olha a menopausa como nossa, é um bicho de 7 cabeças que vai acabar com a minha vida, você ainda não está entendendo o fator. Você não está entendendo que o jogo não está na menopausa, mas está na prevenção. E não só da menopausa, mas da sua saúde como um todo. Porque quanto mais velhos a gente fica, menos eficiente fica o nosso organismo, né? A gente tende a regredir. E a alimentação é o melhor remédio. É aquilo que vai te fazer sempre estar se prevenindo, sempre num estado melhor. Então, beleza. Agora a gente entra na parte dos sintomas, né? Como que eu consigo emagrecer na menopausa? Como que eu consigo emagrecer na menopausa? Quando a gente fala dos sintomas, o que geralmente você, mulher que está na menopausa e que vive nessas oscilações do calor, você que vive com uma alteração do humor, uma hora está com raiva, né? Tá mal-humorada, outra hora você está super feliz, uma hora você não aguenta ver uma pessoa na sua frente, a outra hora você está ansiosa. O que geralmente nós tendemos a fazer de forma já natural nesses estados? E quando chega na menopausa, para a mulher aí que está assistindo, vai fazer? Vai na comida. Vai usar a comida, né? Vai usar os alimentos, e alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em gorduras, para quê? Para satisfazer aquele desconforto. Então acontece que as mulheres que estão nesse período, né, da menopausa, elas tendem a comer mais, elas tendem a abusar mais. E aí que mora o problema. Por quê? Porque o corpo ele já não está no estado tão favorável para metabolizar aquilo ali, para processar aquela quantidade de comida, aquela quantidade de caloria, aquela quantidade de açúcar sendo ingerida. E aí, se eu não tenho tanta eficiência, eu vou e acumulo. E aí é que vem o grande obstáculo, né? Que vem a dificuldade de emagrecer.
Porque você tá num caminho que é muito mais favorável para você acumular do que você gastar, do que você quebrar, do que você eliminar. Então, é importante a gente começar a tratar dos sintomas. Tratar dos sintomas é o que vai fazer o quê? Se você trata dos sintomas, você começa a ter menos intensos os sintomas são e mais fácil de você lidar com eles. Porque se você tem um sintoma muito intenso, né? Se você tem uma onda de calor muito intensa, a ponto de você caramba, nossa senhora, que coisa louca. Eu lembro, a minha mãe, quando entrou na menopausa, ela falava, nossa, eu tô com muito calor, o cara queimando, assim, era uma oscilação muito intensa. E só quem é mulher que está passando por isso sabe da intensidade. Né? Assim como a menstruação, é outro momento que as mulheres passam que é muito intenso. Quem tem cólica, então, nossa, dor. E aí eu digo para você, se você pudesse hoje ter a opção de diminuir essa intensidade, você ia optar por isso? Fala aqui para mim, você, mulher que está na menopausa. Se eu falasse para você, ó, você pode diminuir todos esses sintomas. Diminuir, você pode simplesmente diminuir. Você optaria, você escolheria, eu quero diminuir. Eu tenho certeza que sim. Né? Se a gente tem a opção de diminuir algo que está fazendo a gente sofrer, né, uma dor que a gente sente, quanto menos eu sinto, melhor, né? E aí é que entra a parte dos alimentos, tá? E aqui eu escrevi cada um para vocês, inclusive aí, ó, é bom anotar, tá? Para vocês já pegarem, você que tá aí na menopausa, já pega essas dicas aqui, que é o seguinte: ondas de calor, né? Para as ondas de calor, o que a gente tem que entender? O que a gente tem que entender? Ondas de calor. Ondas de calor, né? É natural, isso vai acontecer. E você precisa evitar todos aqueles alimentos ou bebidas que aumentam a sua produção de calor, ou seja, aumentam o seu metabolismo. Por exemplo, café, chá verde, né, que tem cafeína, chá verde também tem cafeína. Então, qualquer alimento que contenha cafeína na sua composição é bom evitar. Né? É bom evitar, principalmente alimentos que são ricos, né? Tem uma quantidade mais concentrada de cafeína. Pimenta, gengibre, canela, né? Esses alimentos, eles possuem um efeito térmico. Eles aumentam a termogênese do corpo. Então eu sinto mais calor. É natural. É natural. Principalmente aí, tem mulher que gosta de tomar um termogênico para emagrecer. Tá lá na menopausa, quer tomar um termogênico para aumentar o metabolismo, ou seja, vai aumentar a temperatura corporal, vai faltar sair fogo dela. É a pior coisa que você pode fazer, tomar termogênico. Né? Termogênico cheio de substâncias que aumentam o seu metabolismo, vão aumentar o calor. Nossa, você vai realmente aí entrar num estado de pegar fogo, praticamente. Então, você vai sentir uma intensidade maior. Então, quando você evita esses alimentos, você tende a diminuir esses efeitos, né? Você pode diminuir esses efeitos. Maria, isso só você vai saber, tá? Só você vai saber. Só você vai saber a sensibilidade que você tem com aquele alimento, né? Naquela quantidade. Se você toma uma xícara de café por dia, vamos lá, tomei uma xícara de café de manhã, logo depois eu começo a me sentir com muito calor, você já sabe que, cara, tomar uma xícara de café não é bom para você, porque você logo depois sente muito calor. Não sente calor, tudo bem, né? Tudo bem. Então, talvez uma xícara de café para você seja legal. Mas o que eu quero que vocês entendam é que alimentos que aumentam a termogênese, aumentam o calor do corpo, eles precisam ser evitados. Ou eles precisam ser diminuídos da nossa alimentação. Porque tem gente que toma muito chá verde, tem gente que toma muito café, tem gente que toma termogênico, como eu falei.
Então, cada pessoa vai ter a sua sensibilidade. Então, você pegando essa informação, esses alimentos, como eu falei, caso você tome, caso você use, comece a observar. Isso pode ser um fator que esteja aumentando a intensidade dessas oscilações de calor, certo? Então, desde isso, ó, o calorão acontece mais à noite. Beleza, então você sabe que, bom, possivelmente pode não ser o café. E aí a gente entra com alimentos, né? Exclusivamente os chás, eu peguei alguns chás aqui que ajudam a diminuir esses calorões. Ajudam a diminuir, ó. Erva doce, valeriana e camomila. São tipos de chás que eles fazem o quê? Eles acalmam. Eles tendem a acalmar, eles botam o nosso corpo mais no estado, mais desacelera o metabolismo, eles reduzem, né? Te deixa mais tranquilo. Então isso também pode ajudar, certo? E aqui, no final, vocês vão entender, né? Juntar todo um contexto geral para melhorar isso. É claro, isso aqui que eu estou falando não vai eliminar os sintomas, porque os sintomas é uma consequência do estado da menopausa, né? Da alteração da menopausa. Agora, ele pode diminuir, e diminuir já é um grande avanço, certo? Alteração do humor. Caramba, Lucas, eu tenho uma alteração, uma hora eu estou disso, uma outra hora eu estou aquilo. Você precisa, né, consumir 3 tipos de nutrientes. 3 tipos de nutrientes. Triptofano, né? O triptofano ele é convertido em serotonina, magnésio e complexo B, alimentos que têm as vitaminas do complexo B. Ó, a Maria aí, ó, toma muito café. E aí, pois é. Então, Maria, faz esse teste. Então, alteração do humor. 3 nutrientes que você precisa focar: triptofano, magnésio e complexo B, tá? As vitaminas do complexo B. E por que esses nutrientes são importantes? Esses nutrientes, eles ajudam, né? Eles são responsáveis, principalmente o triptofano, na liberação, na conversão, né? Eu esqueci, no estímulo de serotonina, né? É um neurotransmissor que a gente tem, serotonina, não sei se você já ouviu falar, mas é o conhecido como neurotransmissor da felicidade. É quando a gente fica alegre, quando a gente fica feliz, né? Então, quando você estimula a liberação desse neurotransmissor através da alimentação, você tende a melhorar o seu humor. E quais alimentos você pode? E aqui eu entro na parte do comer o que gosta. É importante a gente comer o que gosta, né? Quais alimentos que a gente gosta, que você gosta, que não te dá um prazer? Fala aí pra mim, qual alimento que você gosta que não te dá um prazer? Geralmente aqueles alimentos que nos dá prazer são alimentos, né, que liberam, que secretam, ajudam a secretar esse neurotransmissor. Então, por exemplo, um chocolate, né? Chocolate, inclusive, é rico em triptofano. O açúcar, por exemplo, ele é responsável pela liberação de serotonina. Ele libera também serotonina. E é por isso que as mulheres adoram comer doce nessa fase, inclusive na fase da TPM, porque vai ter essa liberação de neurotransmissor, vai dar uma sensação de relaxamento e felicidade. Só que come em excesso. Então, alimentos que são ricos em triptofano, que você pode incluir na sua alimentação para ajudar nessa liberação, né, de serotonina: aveia, arroz, banana, chocolate. Alimentos ricos em magnésio: abacate, nozes, amêndoa, leguminosas como feijão, grão de bico, tá? E os complexos B são o quê? Proteínas, verduras verdes e vários outros alimentos. Então, aqui eu não quero muito focar em alimentos específicos, porque, na verdade, quando a gente fala de alimentação, né, a gente tem uma diversidade de nutrientes, uma diversidade de alimentos que, se você tem uma boa diversidade alimentar, ou seja, você come vários alimentos ao longo da sua semana, você tem uma oferta nutricional muito grande. E aqui você vai incluir todos esses tipos de nutrientes que eu falei: triptofano, magnésio e a vitamina, o complexo B. Então,
eu, né, gosto sempre de estar incluindo alimentos que a pessoa tem o prazer de comer. Eu, por exemplo, tenho o prazer de comer o doce. Então, eu tenho meu doce todos os dias. Isso me dá um prazer. Uma pessoa, uma mulher que está na TPM, se ela começa a restringir alimentos, ela está indo totalmente contra tudo isso. E ela vai estar intensificando todos os sintomas. Porque você já deve ter restringido alimentos. Como que você se sente quando você reduz carboidrato? Mal-humorado pra caramba. Né? Eu não posso comer alimentos com fonte de carboidrato. Inclusive, os alimentos fonte de carboidrato, como eu falei aqui, ó, arroz, aveia, banana, chocolate, são alimentos com fonte de carboidrato. São ricos em triptofano, que vão liberar o neurotransmissor serotonina, né? Então, quando você restringe, você está simplesmente indo totalmente contra aquilo que você gostaria de fazer, que é o quê? Melhorar, né, e emagrecer na sua menopausa. Então você não deve restringir. E aqui é que entra o ponto central, de comer o que gosta. O que você gosta de comer? E é extremamente importante você comer os alimentos que você gosta. Você gosta de um pão? Come um pão. Você gosta de um chocolate? Come um chocolate. Você gosta de um bolo? Come um bolo. No entanto, você precisa controlar a sua alimentação. Como eu sempre falo, você precisa estar presente para a quantidade de alimentos que você está comendo. E você precisa ainda mais ter esse controle, porque agora você está num estado natural do corpo, aonde está tendo um pouco mais de dificuldade. Então é importante você começar a ter esse controle, você começar a pesar, você começar a saber a quantidade que você está comendo de cada alimento, a quantidade de calorias que você está ingerindo, para que você não fique perdido. Ai meu Deus do céu, eu não consigo emagrecer. Mas é claro, porque você não sabe o quanto você come. Você não sabe os alimentos que você não tem uma regra, vamos dizer assim, né, dos alimentos que você não vai deixar de comer. E aí o que acontece? Você fica perdida. Quando você fica perdida, você quer restringir, porque é a única forma que você conhece. Talvez você já tenha tido algum tipo de resultado por um curto espaço de tempo restringindo. E aí você fica dando murro em ponta de faca. Porque talvez você não saiba, mas agora você sabe. Você restringe o alimento, você está indo totalmente contra, você está aumentando a intensidade dos sintomas. Ou seja, você acaba entrando naquele ciclo de comer cada vez mais, de não aguentar mais esses sintomas. E o outro sintoma que é insônia, né? O outro sintoma que é insônia, como que a gente reverte? Também com alimentos ricos em serotonina. Quando chega na parte da noite, do período da noite, a serotonina ela é convertida em melatonina, que é o hormônio do sono. Não sei se você já ouviu, mas a melatonina é o hormônio do sono. É o que a gente produz ao dormir. Antes de dormir, ali chega a noite, que a gente começa a ficar sonolento, é que a gente está produzindo melatonina e está na hora da gente simplesmente começar, né, a entrar naquele processo para dormir. Então, não ter luz, nada disso, para a gente conseguir de fato dormir. Então, você consumir, ter uma boa alimentação, né, na parte do jantar, que essa alimentação, que esses alimentos, eles não prejudiquem a sua digestibilidade, né, não seja nada pesado, que você vai ficar ali digerindo aquilo por muito tempo, e isso pode atrapalhar o seu sono, né, a mulherada aí que tem insônia na parte da noite, é importante prestar atenção no jantar, comer alimentos que são leves, alimentos que são fáceis de ser digeridos, alimentos ricos em triptofanos, como eu falei. Então existem várias formas de você incrementar esses tipos de alimentos para te favorecer, tá? Outro ponto, fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono, Lucas? Você começar a se concentrar no seu processo de dormir. Você começar a largar tudo aquilo que tem luz, celular, televisão, começar a escurecer o quarto, né? Botar uma luz menos forte, começar a ter um processo de ir para a cama. Então, você pode tomar um banho que te relaxe, você pode botar uma música calma, você pode começar a ler um livro,
Mas o importante é você, de fato, começar a fazer essa higiene, ter esse hábito. Hoje é muito comum, né, a gente fazer o quê? Ir para a cama com o celular. Quando a gente não está no celular, a gente está vendo televisão, som alto, né, dependendo do que as pessoas gostam de ver filme de ação, ver coisas que começam a estimular o nosso corpo, aceleram o nosso corpo. Então tudo isso vai prejudicar ainda mais uma pessoa que está na sua menopausa, uma mulher que está na menopausa, porque ela já tem a sua dificuldade de dormir. E aí começa a agregar tudo isso que eu falei e intensifica. Já é algo que prejudica uma pessoa normal, né? Se você ficar vendo filme, se você ficar no telefone, isso já prejudica o teu sono. Imagina uma pessoa que está na menopausa. Então é muito importante, é o que eu sempre falo, isso tem que ser feito desde já. Ter uma boa alimentação, fazer atividade física, né? Começar a se hidratar. Ó, hidratação também é muito importante, tanto para essa parte aí das ondas de calor, hidratação vai ajudar, né? A hidratação ela regula o corpo, a temperatura do corpo. Se alimentar de forma adequada, se alimentar de forma que você consuma os nutrientes que você precisa. Tudo isso vai te proporcionar a ter uma saúde, e não só uma saúde, mas um corpo muito mais dentro do padrão que você precisa, né? Com o percentual de gordura que você precisa. Tudo isso vai realmente te ajudar. E aí quando a gente bota aqui tudo isso que eu falei, o que acontece? A gente diminui os sintomas, consequentemente, que a gente diminui os sintomas, a gente diminui nossos comportamentos que a gente tinha perante os sintomas, né? E aí é o que eu sempre falo para as pessoas aqui, trazendo para um caso mais típico aqui, né? O que acontece? Pessoa que quer emagrecer, restringe alimentos e não consegue emagrecer. Como que eu cuido dessa pessoa? Aonde está o problema? Restrição. Porque quando ela restringe alimento, ela tem mais fome, ela tem mais desejo, ela tem mais vontade. E isso faz com que ela erre, isso faz com que ela tenha compulsão. E esses erros, essas compulsões, engordam essa pessoa. Como que eu cuido disso? Parando de restringir. Se eu paro de restringir, eu dou alimentos que ela gosta e faço ela ficar saciada, é natural que ela comece a caminhar de forma íntegra. Ela não precisa furar, ela não precisa ter compulsão, porque ela está fazendo uma alimentação prazerosa e que traga saciedade. Ou seja, ela emagrece. Uma mulher que está na menopausa, como que eu tenho que lidar com ela? Como que você tem que lidar com a sua jornada do seu emagrecimento nesse período? Começar a diminuir os sintomas. É isso que você tem que focar. Diminuição de sintomas. Porque se eu diminuo os sintomas, eu fico menos desconfortável, com menos intensidade, que vai me gerar uma, sei lá, compulsão, podemos dizer também, né? Tem mulheres que têm compulsão na menopausa, erros alimentares, alimentação aleatória, cada hora come uma coisa, cada hora, né, come uma quantidade. Você precisa começar a cuidar ainda mais da sua alimentação. É necessário. Assim como uma pessoa que tem pressão alta, que tem que cuidar, tem que evitar o sódio, não é isso? Não tem que diminuir o sódio, porque senão a pressão pode lá em cima e dar um problema. Assim como o diabético precisa controlar o consumo de glicose, porque senão pode ir lá em cima e pode dar um problema. Você que está na menopausa precisa também cuidar da sua alimentação. E não só nesses casos clínicos, mas como sempre. E aí o que eu falo, uma pessoa que vem se cuidando, uma pessoa que vem se alimentando bem durante 5, 10, 15 anos, quando chega na menopausa, não é tão difícil, porque os sintomas são mais leves. Ela já tem o hábito de se alimentar melhor. Então ela passa por aquilo de forma mais tranquila. Inclusive é possível também, né, uma outra forma de você melhorar é fazendo uma reposição hormonal. E aí, nesse caso aqui é um outro ponto, aí teria que procurar um médico, ver o que você precisa tomar, ver se você pode fazer essa reposição, se é possível para você, enfim, fazer todo o check-up para que você possa, de fato, ter essa reposição ou não.
mas isso também é uma grande solução e eu aconselho, de fato, procurar um médico especialista em hormônios para estar vendo, porque isso vai fazer com que você volte a ter não é uma produção, porque ele não volta a produzir, mas você tenha os seus hormônios mais estáveis, porque você vai estar suplementando esse hormônio. Mas na parte alimentar você pode fazer tudo isso aqui que eu falei. Isso com certeza vai te ajudar. Não tem jeito. E eu afirmo isso para você porque isso acontece em qualquer etapa da nossa vida. A pessoa que tem 20 anos, a pessoa que tem 25 anos, a pessoa que tem 40 anos, a pessoa que tem 50 anos, quando passa a ter uma alimentação ainda melhor, é uma mudança estratosférica. Uma mudança em tudo. Porque a alimentação é o único remédio natural que realmente soluciona qualquer tipo de problema aí que as pessoas venham a ter por conta de maus hábitos. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, pessoal, se você tiver dúvida, manda aí. Manda aí. Vamos lá. Ficou entendido aí sobre menopausa? Tem alguma dúvida? Me manda aí. E vamos nessa. Lucas, para quem tem déficit calórico, o jantar tem que ter 500 calorias? Depende. Pode ter 500, assim como pode ter 300. Não há uma regra, tá? Você que tem que determinar se você tem a necessidade de comer 500 calorias ou talvez diminua para 300 e coma mais em outra refeição, tá bom? Não existe uma regra. E aí, pessoal, tem alguma dúvida? Manda aí nos comentários. Se não tiver, a gente fecha a live de hoje e eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre menopausa, né? Tenham entendido aí o fator que impede você de emagrecer. Não é a menopausa em si, mas é o que você faz na menopausa. Tem idade certa para entrar na menopausa? Não, né? Vai depender da pessoa. Tem pessoa que entra ali nos seus 40, tem pessoas que entram já lá para os seus 50, tem pessoas que entram até mais que 50, mas isso realmente é de pessoa para pessoa. Mas fica nessa faixa de 40 a 50 anos, natural, tá? Natural. Mas é individualidade, né? Cada corpo responde de uma forma e a gente não tem como saber, né, dizer uma idade exata para isso. Pessoal, então é isso. Ó, eu espero que vocês tenham entendido aí. Eu espero que vocês tenham entendido. A nutricionista passou o whey protein. Isso é ruim para menopausa? Não, não é ruim, né? Não é ruim. O whey protein é uma proteína, assim como a carne, o frango, o ovo, tá? É uma proteína em pó de fácil digestibilidade, de fácil acesso, né? Você tem ali, bebe, acabou. Os únicos alimentos ruins para menopausa são alimentos que você excede. Isso que você tem que entender. Tá? Os únicos alimentos ruins para quem está na menopausa são os alimentos que você come em excesso, assim como para qualquer pessoa. Então, cuidado, tá? Cuidado com o que você ouve e cuidado também com a forma que você olha os alimentos, porque não existe alimento ruim, existe alimento que em excesso te traz um problema, certo? E para quem está na menopausa, assim para quem é diabético, assim para quem é hipertenso, precisa ter um controle maior sobre o consumo de determinados alimentos. Então, no caso, menopausa, a gente falou aqui, né, que é o que? É uma alteração hormonal que vai prejudicar tudo o que? O seu metabolismo, vai deixar mais lento, enfim, vai ter os seus agravantes. Então, é importante você prestar mais atenção na sua alimentação. Não só isso, você também deixar de ser sedentária. Caso você seja uma pessoa sedentária, é importante você fazer atividade. É um grande auxiliador na sua jornada, porque vai acelerar, você vai gastar, você vai colocar o seu corpo para trabalhar. Quem não faz atividade, piora mais ainda. Piora mais ainda. Porque você não tem um corpo funcional. Você precisa fazer atividade. E é o que eu falo sempre para qualquer pessoa, tudo isso. Só que na menopausa é mais importante ainda, porque você tem algo que está indo contra a corrente, que são os seus hormônios, é
É natural da vida, né? A gente chegar nessa fase e as coisas acontecerem. Eu preciso cuidar mais de mim. Eu preciso cuidar mais de mim. Né? Os nossos ossos vão ficando cada vez mais fracos, a gente tende a perder cálcio, aí tem a osteoporose, tem um monte de complicação que quando mais idade a gente vai tendo, vai acontecendo. É natural, mas quando você cuida da sua alimentação, quando você se torna uma pessoa ativa, quando você de fato começa a ter hábitos que vão te trazer benefícios, você começa a prevenir. E é por isso que tem muita gente chegando nos 90 anos, nos 100 anos. Como que pode? Simplesmente tendo um bom padrão, né, de comportamentos, hábitos. E é tudo. Não é só seu corpo, mas sua mente também. Certo? Pessoal, olha, foi um prazer ter vocês aqui comigo. Na quinta-feira nós vamos ter outra aula. A partir de agora a gente tem 2 aulas na semana, segunda e quinta, e todos os dias tem um atendimento com o Nutri, tá? Às 9 horas da manhã. E para quem não sabe o que é atendimento com o Nutri, é um projeto onde eu entro todos os dias aqui no Instagram às 9 horas para tirar a sua dúvida, para te mostrar o caminho. Você que está querendo emagrecer e não consegue, já fez de tudo, não sabe o que fazer, o que seguir e está perdida. Eu posso te atender de forma gratuita, é isso mesmo. Eu entro aqui para fazer esse atendimento sem você precisar pagar nada por isso. Um atendimento perfeito que eu trago, dou o meu melhor e procuro te dar o direcionamento certo para você. E é por isso que eu preciso te atender, porque eu preciso entender o que está te prejudicando, o que você está fazendo de errado, o que você não está fazendo e te dar o caminho, certo? Pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Essa live vai ficar gravada. Se você puder enviar para sua amiga que está aí, desesperada, que vai entrar na menopausa, que está na menopausa, compartilha com ela e vamos ajudar, ajudar outras pessoas levando esse conteúdo de valor para elas, certo? É isso. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos e até amanhã.